símbolo da perfeição, precisou do Jacó, precisou da graça, que ele foi um homem justo, perfeito, mas ele sofreu um grande arranhão, então precisava da graça ali para que ele pudesse chegar. Quanto mais os Jacós da vida, quanto mais quanto que os sábios não conseguem ver, porque o Senhor escondeu deles. Senhor, um dia, o Emanuel aqui na terra agradeceu, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ó Deus, muito obrigado. Tem hora que dá tristeza de ter sido pequeno, mas por outro lado dá alegria, porque o Senhor nos deu algo muito grande mesmo, algo maior. Tudo que todo mundo sonha, tudo porque o mundo todo luta, o Senhor nos deu gratuitamente, sem mesmo até estarmos procurando. O Senhor nos chamou, está nos conservando, nos guardando, e pedimos que o Senhor continue com todos, não só os que, mas a todo o teu povo, a todos os pastores, a todos os ministérios. Ele me achou. O irmão divino José Simão avisa que não estará no culto hoje pela manhã, pois o mesmo está na cidade de Jaru. Deus ajude nossos irmãos. Graças a Deus. Há uma dedicação do Felipe Silva Martins. Graças a Deus. Vamos lembrar aqui que na hora que terminar o culto temos a reunião dos obreiros. À noite às 18 horas, se Deus permitir, a ceia do Senhor. Quarta-feira, né, culto. Sexta-feira, culto de oração. E assim, 5h30, 6h30. Aqui. Pode ligar os aparelhos, 5h30, 6h30. 5h30. 5h30 está ótimo. 5h30 aqui é 6h30 lá, né? 6h30 lá. Mas quem não puder chegar 5h30, até 8 horas chegar, até 20 horas ainda tem culto, porque termina próximo de 22 e 9, 21 aqui é 22 lá. Então até 8 ainda pega quem não puder chegar a tempo, né? Dá para vir conforme puder. E aí eu pediria ao irmão Tiago para cuidar da parte. Daquele jeito, se não puder estar, você pede alguém para estar. Aí domingo de manhã eu acho que eu já não vou estar mais aqui com vocês, tá? Eu ainda não estou meio indeciso, mas talvez não. Então de domingo de manhã próximo você já assume. E talvez eu vá e passar lá em Vilhena um pouco. E seguir de viagem para o encontro. Eu vou de ônibus e eu volto de avião, viu, gente? Volto de avião. O pastor vai voltar de avião, viu? Pode falar para o pessoal aí. Você tem uma vergonha no pastor ir de ônibus, né? O pastor foi de quê? Gosto nem de falar. É assim mesmo a vida, né, gente? Até a gente chegar lá no céu é peleja de todo jeito. E agora, matar com os irmãos de Cujubim também. Aí quando eu chegar de novo, que a gente vai realmente, como dizer a palavra final do trabalho. Mas já vamos preparando, que se for a permissão, vontade e permissão de Deus, que façamos o trabalho, né? Dependemos inteiramente de vocês e também da igreja de Cujubim. Vocês e deles, de todo mundo. Aí gostaria que vocês orassem, continuarem orando, para a gente
ele ser em novembro deste ano, então nós teremos o setembro livre para nossas atividades. Então, sugerimos que seja nos dias 16, 17 e 18 de setembro, como sempre fizemos no penúltimo final de semana de setembro. Penúltimo final de semana de setembro, os 3 dias, sexta, sábado e domingo. Igual sempre temos feito. Contamos com vosso apoio, vossas orações, vossa força, vossos recursos, vossa disposição, para que tudo possa ocorrer na mais perfeita harmonia com Jeová. Glória a Deus. Tudo é trabalho. Se a gente não trabalhar, diz que é melhor morrer gasto do que enferrujado, né? Naquilo que for possível se gastar. Naquilo que não é possível, então enferruje. Mas naquilo que for possível gastar, gaste. Naquilo que não for pecaminoso se gastar, gaste. Naquilo que for pecaminoso, morra enferrujado. É melhor. Aquele que perder a vida, por amor de Jesus, achá-la. Aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la. É a regra, sem exceção. Graças a Deus. Eu não vou prometer trazer encomenda, porque a encomenda de avião fica 5, 10 vezes mais caro do que trazer de ônibus, de frete, pagar o frete, viu? Mas se tiver alguma encomenda, não deixe de falar com a gente, que a gente pode ver como é que faz, tá? Vamos então, irmão Abraão, irmã Cristiane e o Felipe. Pode ser? Cadê meus retratistas? Cadê os retratistas? Sumiram todo mundo? Pode vir aqui, irmãos. Tem outro retratista aí? Quem quer tirar um retrato para mim aqui? Eita, trem bonito, hein? É machaiada que tomou, é uma pisciana. Eita, trem bonito, oi, glória, né? Acorda, homem. Não de homem dormir, não. Não de homem dormir, não. Coisa boa, né? Glória a Deus, a gente fica pequeno, né? A gente fica pequeno, a gente fica sem fôlego, né? Mas Deus põe tesouros em vasos de barro, né? Irmão Abraão. Bom dia com Jesus. Como o pastor João acabou de dizer, a gente sente-se pequeno. Porque, humanamente falando, a gente não é digno de bênçãos como esta que Deus tem nos dado. De confiança como esta. Porque ser pai hoje é uma responsabilidade muito grande. Porque nós não estamos cuidando aqui não é apenas de vida, mas aqui a alma também. Então se o pai não pode cuidar dessas almas em casa, então ele não é digno. Então é uma responsabilidade muito grande. Não me sinto digno disso, mas sinto muito feliz, muito alegre de saber que Deus tem confiado em mim. Tem confiado não apenas esses meninos, mas essa mulher que Deus tem colocado do meu lado. Que tem sido, vou dizer, uma coluna, um pilar para mim. Se estou de pé, se tenho chegado até aqui, é porque Deus tem colocado bênçãos em minha vida. Por isso sou muito grato a Ele. E digo que
a gente tem visto Deus trabalhar do lado da gente muitas vezes. O irmão Brana gostava de testemunha. E eu também gosto muito, porque essas coisas simples mostram que Deus está conosco. Tivemos uma gravidez muito boa da irmã Cristiane. A gente, às vezes, chega à gravidez, a gente lembra da primeira gravidez dela que ela perdeu. E, às vezes, fica um pouco de temor, como homem. Mas Deus, como a gente vê Deus presente com a gente, então a gravidez foi muito bem. E logo após tivemos 3 testes, depois que o Felipe nasceu. Tivemos ali no hospital algo indesejado. Ao levantar da mesa ali, nós levamos um susto. Ao caminhar para o banheiro, ela teve um desmaio. E eu, mas a irmã dela junto, segurando, nós não conseguimos segurar. Dali ela foi para o chão. Aquilo não poderia ter acontecido. Sua pressão caiu, precisou de 3 enfermeiras para cuidar. Mas ali eu vi a mão de Deus cuidando, mais uma vez, estando conosco. Depois, ao chegar em casa, liberado do hospital, recebeu a alta, veio a cefaleia pós-parto, que é a dor de cabeça, devido à anestesia da raque cesariana. Daí ela veio com dor de cabeça muito intensa, que, olhando para mim, eu pensei que ia ficar sem esposa, sem esta companheira. Mas Deus deu graça mais uma vez e ela venceu essa enfermidade. E logo em seguida, mais um teste, que foi, eu esqueço, eu gosto de frisar o nome, que é o edema linfático. Edema linfático, segundo o Dr. Dionísio, é um líquido que fica entre a pele de fora e a de dentro. Então ali acumulou um líquido e esse líquido na hora de fazer a cesárea não saiu, ele ficou alojado. E aí quando estava cicatrizando a cirurgia, daí veio manifestar. Tomamos um susto muito grande, mas graças a Deus, mais uma vez, Deus nos deu graça e vitória. E aqui está ela, com essa vitória na mão, com esse troféu que Deus tem nos dado, tem confiado em nossas mãos. O que pedimos para Deus que nos dê graça, misericórdia, para continuar criando esses meninos no caminho do Senhor. Como eu estava comentando agora com o irmão Seir ali, que não tem sido fácil viver neste mundo de hoje. Se nós olharmos para 15, 20 anos atrás, era diferente de hoje. Quando olhamos para o mundo, quão tem sido difícil viver neste mundo. Quanta abominação, quanto pecado. As pessoas não têm temor de Deus. Dizem que vão para a igreja para ouvir a palavra, mas você olha para elas, elas não mostram que Deus está nelas. Está do mesmo jeito. Mas nós agradecemos a Deus porque há um povo que realmente tem sido diferente no mundo de hoje. E mesmo sem palavras, com a própria maneira de viver, a vida vivida, nós temos pregado para este mundo que Jesus ainda está aqui. E é isso que nos consola, que nos anima a aguardar a volta dele. Por isso estamos felizes de estar aqui mais uma vez, dedicando este menino para Jesus. Sabendo que ele tem sustentado cada um de nós, tem nos ajudado e continuará ajudando até aquele dia final. Esta é a palavra, consideração que estava no meu coração. Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, pelo privilégio, pela graça, Senhor, de ter sido mãe mais uma vez. Ó Senhor, para mim é um grande privilégio poder estar aqui firme, Senhor. Não tem sido fácil, não foi fácil, Pai, estar aqui. Mas eu dou graças ao Senhor por o Senhor ter me dado força para aqui estar. Ó Deus, obrigada por o Senhor ter me dado o privilégio de poder, ó Pai, estar servindo ao Senhor. De poder, ó Pai Celestial, ter o meu esposo ao meu lado, os meus filhos, que o Senhor me deu. Que o Senhor possa abençoá-los, Senhor Jesus. Que eles possam crescer varões verdadeiros, cristãos, ó Deus. Que eles possam, Pai, ser rapazes dedicados a servir ao Senhor, a continuar o trabalho da obra do Senhor aqui, ó Deus. O que eu puder fazer, ó Deus, para que eles possam ser cristãos, ó Pai, que eles possam ser
Varões que ajudem na obra do Senhor, eu vou fazer, Senhor. Esse será o meu prazer, de ver eles, ó Pai, dando continuidade na obra do Senhor. Que o Senhor dê força para eles, não deixe eles cair, ó Deus. Que o Senhor dê força para que eles possam continuar essa obra aqui, ó Deus. Obrigada pela vida do meu pastor, por o Senhor ter me dado graça, ó Deus. Ó Senhor, pelo privilégio de estar aqui, ó Deus. Ele me batizou, ele fez o meu casamento, dedicou meu filho e agora está dedicando mais um filho, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida dele, para que ele possa, ó Pai, continuar a obra do Senhor aqui e ajudando a cada um de nós. Ó Deus, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ô, Glória. E o Marcos? Ô, Marcos. Ô, Marcos. E aí, tu tá feliz com o Felipe? Tá feliz? Quiser brigar bastante, brincar? Eita. Tá bom. Pera, Marcos. Calma aí, pai. Calma, homem. Calma aí. Glória a Deus. Se vocês puderem ficar de pé. Felipe, tu é o Felipe que vai voar. Se puder levantar sua mão. Glória a Deus. Senhor Jesus, nosso Deus, grande, misericordioso, bondoso para com teus filhos. Estamos nesta manhã num momento importante. Como diz o irmão Brano, a nossa missão não é só dedicar os jovens, dedicar as crianças, casar os jovens, enterrar os mortos. Mas vai além disso, mas também faz parte dedicarmos as crianças a Ti. Um dia o Senhor disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Aqui está o Felipe Silva Martins, juntamente com seus pais, toda a igreja, dedicando ele a Ti, Senhor. Que eu possa encher ele com o Espírito Santo, se for a tua vontade. Como o Senhor encheu o Felipe lá no passado, aquele grande evangelista, aquele grande trabalhador na tua obra, como a mãe já pediu por ele, por esse Felipe aqui. Então nós dedicamos ele a Ti nesta hora, Senhor. Guarda ele das pragas desta hora. Guarda ele, Senhor, sempre debaixo de Tuas sombras, debaixo de Tuas mãos poderosas. Que se amanhã houver o amanhã, que ele possa reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é Salvador, que o Senhor é o Senhor dá o galardão a quem te busca, a quem te invoca, a quem te serve, a quem te ama, que ele possa te amar todos os dias da sua vida, crescer na sua casa, servir na sua casa, como Samuel serviu. Ó Deus, eu desejo também da mãe, da irmã Cristiane, que ela orou. Deus amado, Felipe Silva Martins está dedicado a Ti nesta hora. Completa as nossas orações e cumpre a Tua palavra a favor do Teu povo, a favor do Felipe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vinde, meninos.
Ser chique é bom, mas nem tanto, né? Ei, glória. Vamos ler os selos. Selos, senão nós vai para a panela. Nós vamos. Graças a Deus. Que a glória seja dada ao nosso Senhor. É o 7º selo, a partir do parágrafo 48. Todos são bem-vindos, né? E todos que estão assistindo também, Deus os abençoe. Então, o 8º capítulo somente revela a cena do 7º selo. E a parte da cena não há outra coisa revelada. E isso não tem nada a ver com o capítulo 7. A revelação do 7º selo é completamente sem palavras. Sem palavras. Então, se tiver alguém com palavras aí do 7º selo, contradiz o que o irmão Brana disse, né? A revelação do 7º selo é completamente sem palavras. E se tivesse tempo, quero ver alguns exemplos, poderia lhes mostrar como é que desde lá, desde Gênesis, este 7º selo vem sendo anunciado. Oh, glória a Deus. Que Deus nos ajude a ver pelo menos um pouquinho, não é? Estes selos apareceram desde o princípio. Se recordam como vimos as coisas esta manhã? E agora vejam bem como apresentamos isto. E encontraremos que ao chegar ao 7º selo, ali termina. Jesus Cristo mesmo estava falando do tempo do fim. E quando chegou a isto, falou dos 6 selos, porém não disse nada no tocante ao 7º. Ali o tem. É uma coisa muito tremenda. Agora queremos falar por um momento acerca deste 7º capítulo para formar uma brecha entre o 6º e o 7º selo, porque é todo o material que temos. Entre o 6º e 7º selo, temos o chamamento de Israel. Eu tenho muitos amigos íntimos assentados aqui hoje, os quais no passado foram da denominação Testemunhas de Jeová. O senhor Rússio fundou essa obra. Em seus ensinamentos, sempre disse que estes 144 mil eram uma noiva sobrenatural de Cristo. Porém, não é assim. Essa gente aqui não tem nada a ver com as eras da igreja. Isto é absolutamente Israel. Este capítulo 7, que vamos ler mais adiante, tem que ver com o chamamento e o selamento dos 144 mil judeus, que são chamados durante o tempo da tribulação, depois que a igreja já houver subido. Isso não tem nada a ver com a era da igreja. E são chamados em perfeita harmonia com a Escritura, concernente às últimas 3 semanas e meia de Daniel, que são para o povo de Daniel. Não é para os gentios, mas para o povo de Daniel. E ele foi um judeu. Agora notem que Israel crê somente em seus profetas. E isso depois que são vindicados. E também notem que em nenhum tempo, durante as 7 eras, desde o tempo da igreja primitiva,
tenha havido ocasião quando a igreja protestante tivesse um profeta. Mostre-me quando foi. Nunca tem sido. Tiveram um ali na era primitiva, apostólica, que se chamava Ágabo, o qual foi um profeta vindicado. Está no livro de Atos, né, o registro sobre esse profeta. Porém, logo quando os gentios chegaram a ser participantes da herança de Deus, e Paulo voltou sua atenção para os gentios, depois que Pedro, como lemos ontem à noite, havia recebido que Deus estava tomando um povo para seu nome dentre os gentios, sua noiva, desde então não tem sido registrado sobre as páginas da história a existência de um profeta gentio. Leia você a história para que veja. Por que tem sido assim? Porque se houvesse sido, então seria contrário. Então seria diretamente contrário à palavra. Exatamente. O primeiro que saiu foi o leão. Isso sim, foi um profeta, a palavra. E em seguida foi o atributo de obras e sacrifício. Depois foi a astúcia do homem. Porém, nos tem sido prometido que nos últimos dias aquilo voltará de novo à igreja, com o único benefício de endireitar todas as coisas que têm sido deixadas sem terminar. Nos é predito que a mensagem do sétimo anjo concluirá os mistérios de Deus. Temos estudado tudo isto e temos visto que tudo está completamente em harmonia com as Escrituras. Por isso é assim. Glória a Deus. Então tudo está em completa harmonia com as Escrituras. Até mesmo a condição do mundo. Tudo está em perfeita harmonia com as Escrituras. Se não tivesse assim, as Escrituras não estariam cumprindo. Agora imagine você quando esta pessoa chegar à cena. Como o irmão Brano era modesto, era ele mesmo e ele falando. Imagine você quando esta pessoa chegar à cena. Se fosse alguns aí que, como diz o profeta, corta o dedo numa lata de sardinha e já estão se auto-vindicando, imagine, se tivesse 1/10 do que o irmão Brana teve, estariam por aí se jogando nos abismos, né? Imagine você quando essa pessoa chegar à cena. E recordem, será tão humilde que as igrejas o passarão por alto. Tão humilde, as igrejas o passarão por alto. Está vendo? Eles nem sabem que ele está na terra. Eles nem sabem que esta mensagem está na terra. Eles não sabem. É simples demais. Você já pensou um doutor chegar e sentar aqui no nosso meio? Já pensou? Tem que ser muito, tem que ter sido revelado para poder sentar aqui na manjedoura conosco. As igrejas da mensagem, que pregam a mensagem, todas são simples. Você olha, com todo respeito, a igreja de Goiânia é a referência para nós, com muita honra e com muito orgulho. Mas é tudo simples. Lá deve ter uma meia dúzia de um pouquinho mais elevado, mas simplificaram, estão lá no meio. Nem faz questão dos títulos às vezes. Ali, não ficam exibindo aquela coisa. E você olha, no geral, você vê que é um grupo de pessoas simples. Você vai ouvir algum conversar, você percebe que são pessoas das mais simples. Então é o rastro que a mensagem produziu. Algo simples
que as igrejas, não é o mundo não, não é o mundo não. As igrejas o passarão por alto, não o verão, assim como não viram Jesus. Não viram que ele era o Emanuel. Ele estava lá no meio de todo mundo, simples. Mas era ele, né? É você no meio do mundo e as pessoas não te notam. Você não tem nenhuma importância para eles. O Mombrana pregou uma mensagem intitulada, se não me troco aqui o título, o homem mais insignificante da cidade. Não tinha significado nenhum, não servia para nada. É insignificante que aquilo que não significa nada. Não presta para nada, não tem utilidade nenhuma. Era ele. Ele agiu, viveu assim. Mas ele significou para mim, para você, né? Para os que amam a Deus, para os que foram chamados por sua presciência. Então as igrejas, o irmão Branco está dizendo, e recordem, não esqueçam, recordem, será algo tão humilde. Será algo tão humilde. Deixa eu falar uma bobagem aqui, vocês não contam para ninguém não, viu? Eu não marquei aqui a época que foi, mas não tem muito tempo. Um irmão, que ele não está aqui, não sei para onde foi, sumiu da minha vista, não sei para onde anda. Ele, no final, estava trazendo vários convidados, e parecia que eram convidados, assim, mais chique um pouquinho. Eu acho que ele deve ter tido problema. Eu fiquei imaginando, eles vão criticar ele. Onde você congrega, rapaz? Então deixa isso lá. Vem você sozinho. Deus chamou, foi você. Se Deus quiser chamar ele, ele vai chamar. Se não quiser, ninguém vai fazer esse parar aqui dentro. Não tem quem faz. Não tem pastor inteligente. Numa denominação pode fazer, que lá tem as coisas para fazer. Mas a palavra não vai segurar ele, porque a palavra não foi para ele. Então deixa eles lá, vem você. Porque eles vão rir de você. Ah, mas é aquela igrejinha com tanta igreja bonita, que você pode dizer, eu congrego na igreja, tal. Você pode dar aquele rompante. Aqui você tem que falar, eu congrego lá no tabernáculo da fé. É. Então vem você sozinho, caladinho, humildezinho, porque será, Deus não vai fazer algo para chamar a atenção do mundo, não. Ele fez para chamar a atenção dos eleitos, porque é o que tem a natureza. Se algo tem a natureza, passou ali aquilo. Você olha uma moça bonita, você tem a mesma natureza que... Você olha um rapaz bonito e você... Porque combina a natureza. O boi vê o capim verdinho lá, ele chega a salivar a boca para ir lá pastar. A samaritana, quando viu Jesus, ela falou assim, eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que tu és profeta. Agora, os fariseus, os sacerdotes disseram, se tu és o Cristo, diga-nos abertamente. Fala-nos que tu és o Cristo. Falar o quê, gente? Não tem o que falar. A samaritana viu. Pedro viu. João viu. Quem mais viu? Glória a Deus. Temos visto. Temos visto. Temos visto. Jesus queria saber seu status no meio ali do povo, assim, e como é que está o pessoal dizendo o que eu sou? Aí disseram, uns dizem que o senhor é o profeta, outros dizem que o senhor é o Jeremias, que o senhor é o Elias, que o senhor é isso, que o senhor é aquilo, que o senhor é um filósofo, que o senhor é um doutor, que o senhor é um comunista, que o senhor é isso, que o senhor é aquilo, que o senhor é um homem piedoso, que o senhor é um cruel, que o senhor é tudo isso. Mas e vocês? O que vocês acham que eu sou? Eu quero saber agora de vocês, a opinião de vocês. São Pedro diz, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Glória a Deus, ele viu. Será algo tão humilde que as igrejas o passarão por alto, mas muito distante. Uma vez foi um cantor lá na igreja, foi falado no público, eu também acho que eu posso falar, né? Eu acho que posso, não sei se posso, mas eu vou tentar falar. Aí um cantor famoso aí no mundo denominacional, aí o reverendo disse, um privilégio para a Vera cantar com fulano. Mas aí, logo, como ele sabe pôr a coisa no lugar, disse um privilégio para o fulano cantar com a Vera. Mas ele foi lá interessado em quê? Em dinheiro, ele não viu a mensagem. Já foi lá quantas vezes, não vê a mensagem. Vai lá ver dinheiro, só isso que ele viu. Ele não viu mais nada. Ele não viu o privilégio que ele teve. Não vê. Não vê. É um denominacional, acho que desde a infância, ele não sei se está vivo ainda, mas já está com os cabelos brancos e não viu. Cantou lá, já foi lá outras vezes, conhece todo mundo. E não vê. Vê o dinheiro. Será algo tão humilde que as igrejas o passarão por alto. Mas muito distante mesmo. O irmão Breno disse. Mas muito distante. Não é passará por alto assim pertinho. Não, você passou. Não, muito distante. Estarão muito fora. E notem isto. Podem imaginar as igrejas, todavia, sob as tradições dos reformadores, aceitando a um profeta de Deus que esteja firmemente contra seus ensinamentos e organizações? Eles não vão aceitar. Um profeta de Deus que esteja firmemente contra seus ensinamentos e organizações? De jeito nenhum não vão aceitar. Vão julgar ele para fora, né? Julgar ele pela janela. Você não serve, pregue a palavra. Não, você não. Nós queremos dança, queremos música. A palavra vai espantar as pessoas da igreja. A palavra não deixa a multidão se aglomerar. Não deixa. O dia que Jesus estava dando pão para o pessoal, ajuntou ali só de homens 5.000, fora mulheres e crianças. Noutra vez 4.000 e poucos homens, fora mulheres e crianças. Não sei qual que foi primeiro. Veja, mas quando ele pregou a palavra, todos foram embora. Ficaram pouquíssimas pessoas. Então a palavra não aglomera a multidão, não junta, não atrai a multidão. Pão atrai, churrasco, festa, dança, todo tipo de festa, de comida, de diversão, atrai as pessoas, mas a palavra não atrai. A palavra é para atrair os que têm a mesma natureza da palavra. A mesma natureza da palavra. Ela atraiu a samaritana, atraiu a Pedro, atraiu a Eliseu, atraiu a Josué, e Caleb, e João e muita gente, né? Glória a Deus. Veja, e há uma só pessoa que poderia dar cumprimento a essa promessa. Um único Espírito que tem estado sobre a terra, que eu saiba, teria que ser Elias, como foi em seu tempo. E assim foi predito que seria, porque seu Espírito não foi nada menos que o Espírito de Cristo. Quando Cristo veio, ele foi a plenitude, foi o Deus dos profetas. E veja como odiaram a ele. Porém veio exatamente como disse a palavra que viria. Mas sendo que ele foi profeta, eles blasfemaram em si mesmos, longe do reino de Deus, quando chamaram ao Espírito de Deus um espírito imundo, o qual estava discernindo em seu meio. Diziam, e um desses adivinhos, um diabo. Então não se assuste quando você vê por aí
pessoas falando tão mal do irmão Brana, tão mal da mensagem, tão mal do povo da mensagem. Não se assuste. Se falaram do pai, o que não falarão dos filhos? O Senhor Jesus disse isso. Se falaram do pai, se fizeram com o pai, o que não farão com os filhos? Então tem coisas que não dá nem para repetir o que eles falam. Do ministério, do Brasil, vindicado, primeiro que chegou, aí depois eles chegam. O Janes e James vieram depois. Primeiro veio Moisés. Lá na barba de Faraó estava tudo quietinho. Tudo bonzinho. Aceitou seguir Moisés, sair da escravidão. Estavam todos lá. Só que lá eles não falaram nada. Mas no campo, na estrada, peitaram Moisés. Rebelaram contra Moisés. Não concordaram com Moisés. Não aceitaram a liderança de Moisés. Enquanto estava lá tudo na denominação, ninguém viu nada. A mensagem estava encoberta. Quando alguém descobre a mensagem para o Brasil, estampa ela e mostra, aí agora cada um quer saber mais. Cada um é doutor, cada um tem uma revelação, cada um tem um ismo, cada um tem uma coisa. Aí eles não saem evangelizando, eles saem nas igrejas, juntando os cabeça fraca que tem nas igrejas, né? Juntando os cabeça fraca. E leva um, daí a pouco leva outro, daqui a pouco o grupo de lá está maior do que o de cá. Mas fazer o quê? Vou lá correr atrás de ninguém não, porque aí vai. Os que quiserem ficar, glória a Deus. Vamos pedir a Deus a graça para a gente ficar também, para a gente não ir também. Porque o Espírito tem levado muita gente grande para lá. Tem levado pequenos e grandes, de tudo que é tamanho, mas tudo é cabeça oca mesmo. Pode ser grande, mas a cabeça está vazia, pode ser pequena, a cabeça vazia. Pedir a Deus para a gente não cair nessa armadilha que existe hoje. Está com a mensagem, muito melhor, muito mais bonito, muito mais animado. Já pensou se tivesse uns instrumentos aqui do jeito que vocês cantam bonito, hein? Ia fazer um troço bom aqui, irmão Antônio. Deus tem misericórdia, né? Deus tem misericórdia de nós. Mas é só para a gente ver, só para a gente recordar, só para a gente perceber. É como passar um destaca-texto no texto. Ou se você está lendo um texto, tem uma palavra lá que você custa achar ela e depois você perde, mas se você dá um pontinho nela, toda hora você bater o olho, você já encontra, não é aqui, ó. Então a gente às vezes tem hora que tem que correr esse risco de fazer uma marca maior no texto para a gente poder ver. Veja, então estão aí. Ele foi a plenitude, foi o Deus dos profetas. E veja como odiaram a ele. Porém veio exatamente como disse a palavra que viria. Mas sendo que ele foi profeta, eles blasfemaram em si mesmos, longe do reino de Deus, quando chamaram ao Espírito de Deus um espírito imundo, o qual estava discernindo em seu meio. Diziam, é um desses adivinhos, um diabo. E um adivinho, sim, é um diabo, porque é espírito do diabo, certamente. Sabiam você disso? Completamente. Porque isso de adivinhar a boa sorte não é nada menos que a imitação a um profeta, o que é uma blasfêmia ante Deus. Veja que coisa, hein? Essa eu vou marcar, para ver se eu lembro dela mais tempo. A adivinhação é uma imitação, e tudo que imita é falso, toda imitação é falsidade, e é uma blasfêmia. Imitar as coisas de Deus é blasfêmia. Pastor Euclides parece que diz que quando um artista imita o outro, ele está diminuindo o outro, está blasfemando contra o outro, é uma imitação. Se ocorrer de ter a mesma natureza, é outra coisa. Nós sabemos de cantores que sem esforçar, sem lutar por isso, às vezes tem a voz idêntica.
Parece que igual lá em Minas tinha eu não sei se é em Minas ou em outro local, tinha um homem que parecia com um governador lá de Minas e que depois foi presidente da República por um tempo curto, ele era vice. Quando caçaram o presidente, ele ficou no lugar. Todo mundo sabe quem é já, né? E aí tinha um homem que parecia muito com ele. E esse homem, entre posição muito inferior, mas ele se vangloriava que de vez em quando ele ganhava algum destaque lá, que as pessoas pensavam que era o governador, que era o presidente. Ele não estava imitando, ele não estava penteando o cabelo igual ao outro, o estilo dele era parecido com o outro. É diferente. Mas a imitação, sabiam você disso? Completamente, porque isso de adivinhar a boa sorte não é nada menos, não é nada mais do que isso, é só isso mesmo, não é nada menos que a imitação a um profeta, o que é uma blasfêmia ante Deus. Imitar o profeta é blasfemar contra Deus. Agora notem bem como isso enquadra perfeitamente com as Escrituras sobre os últimos 3 anos e meio de Daniel. Veja, os crentes israelitas no Antigo Testamento foram instruídos a crerem em seus profetas. Porém, somente depois que esses haviam sido vindicados. Eles criam nos profetas depois que eram vindicados. Hoje, às vezes, parece um aventureiro e a gente já corre atrás dele na primeira gracinha que ele faz. E a gente já faz. Vai! Os israelitas só criam depois da vindicação, depois da confirmação por Deus. Eles não iam crendo em qualquer coisa. Eles não iam atrás de barulho. Tinha que ter confirmação. Tinha que ter certeza. Aquilo tinha que brilhar com as Escrituras. Tinha que brilhar com o Urim e Tumim. Não é só porque é bonito que eu vou atrás. Às vezes o feio é de Deus, às vezes não é. Você vai lá na feira e compra aquelas folhas de verdura que elas estão quebrando. Não tem nenhum comida de bicho nela. Aí vem aquelas folhas feias, tudo comida de lagarta. A gente larga aquelas comidas de lagarta. Né? É melhor falar largata, né? Uma lagarta. Né? Trem difícil, né? Pra quê? Tudo é o bicho, né? A gente larga aquelas feias e vai pegar aquelas bonitas lá. Tudo cheio de veneno. E aquela que o bicho come, você pode comer. Se tiver na mata perdido, tiver mosca comendo uma fruta, você pode tomar da mosca e comer. Tiver varejeira, né, irmão Bruno disse que o pessoal da África tem uma força, uma natureza lá terrível. Eles pegavam aquilo lá e balançavam assim, ó, e comia, né? Pode comer, não é veneno, o bicho está comendo. Verdade, né? Uma vez esse dia eu estava lendo uma coisa lá, né? E eles falando, e eu tenho muita vontade de ficar um tempo na África, lá, fazer um estudo lá, né? Fazer um doutorado na África. De assuntos africanos. Mas aí eu vi que não dá para mim, não. O rapaz, o autor lá estava dizendo que alguém para ir trabalhar na África, principalmente nesse campo aí de resgatar o pessoal lá, história e um monte de coisa, ele tem que ter um coração de pomba, tem que ter pele de crocodilo e estômago de avestruz. Coração de pomba para não zangar com nada, couro de crocodilo para deitar em qualquer lugar, entrar em qualquer lugar, e estômago de avestruz para comer tudo e não sentir nojo e nem passar mal. Então eu já não aguento mais isso. Eu já fui bastante isso, mas agora meus 60 já me limitou bastante. Né? Brincadeira, né? Mas só para a gente ver algumas coisas interessantes que a vida tem, né? Das coisas bonitas. Perdi aqui. Brinquei e perdi. É aqui mesmo, né?
Então, o mundo tem ido atrás de tudo que é muito bonito, tudo que é muito limpo, tudo que é muito assim. Você vai lá na vitrine e aquelas pessoas tão chiquezinhas compram aqueles produtos e pensam que eles passaram só pela vitrine, não olha lá de onde ele se originou e vem, porque está na vitrine, então está bonito. Criaram essa imagem falsa, pura falsidade. Porque todo produto passou lá desde a mina ou desde da lavoura e veio vindo, passou pela mão de um monte de gente até chegar na vitrine, para estar ali bonito. Então tem muita gente que olha a vitrine, não olha o processo. Esses dias eu estava vendo uma coisa interessante. Um fotógrafo ganhou uns destaques porque ele foi nos lugares que as pessoas se encantam demais e tirou as fotos de tudo avesso daquilo lá. Mostrou outro lado, perto de cada prédio bonito que você olha no cartão postal, às vezes um monte de lixo, às vezes um mendigo lá deitado, às vezes uma sujeira, às vezes uma favela, e ele mostrou o avesso, para tirar a gente daquela visão idealista, aquela visão assim falsa, aquela visão que foge da realidade. Então, será algo humilde, simples, não será algo bonito, não será algo para atrair o mundo, será algo para chamar os eleitos. Essa é a palavra de Deus. O irmão Brano está dizendo aqui. Eu vou parar por aqui assim mesmo, sem muito arremate. Se eu for ler mais isso tanto, não vai dar certo. Nós vamos parar aqui como esse parágrafo aqui. Completamente, porque isso de adivinhar a boa sorte não é nada menos que a imitação a um profeta, o que é uma blasfêmia ante Deus. E Deus tenha misericórdia de nós. Hoje é 7/8/2016, domingo de manhã. Graças a Deus. Que Deus nos dê a graça, Deus nos dê a coragem, a revelação de estarmos com Ele na sua caminhada na terra. Caminhada de Deus na terra. Ele passou, Emanuel, aquele povo, nos mensageiros das eras. Na igreja não tem nenhum personagem daqueles da igreja registrado, escrito, quem era o irmão fulano de tal, onde morou. Falam dele de forma generalizada, ninguém destacou. A gente podia saber de um irmão que viveu lá há 500 anos atrás, irmão fulano, tinha uma roça de tomate, era pescador, era fazendeiro, era um pedreiro, era um doutor, era isso, não tem. Tudo perdido, porque nenhum significou nada para o mundo. Nós vamos encontrar com eles lá, daqui umas horas, daqui um pouquinho. E é muita gente que estão lá e não tem nada registrado deles aqui nos registros do mundo, porque não significou nada para o mundo. Mas para Deus é tudo que Deus fez, toda a finalidade do trabalho de Deus foram estas pessoas, incluindo, cremos, também nós. Glória a Deus. Oremos. Vamos cantar o corinho A Deus seja a glória. Quem tira certinho aí? A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória, por ser grande amor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai amado, te agradecemos pela palavra, por termos sido chamados por ti
para crermos na tua palavra, para vermos a mensagem da hora, para vermos o profeta, vermos a palavra. E guarda-nos, Senhor, de todo o mal, de todos os espíritos doutrinários terríveis que assolam o mundo. Que possamos continuar guardados na simplicidade, na singeleza da tua palavra, mantendo nossas almas acesas com o grande desejo do arrebatamento, com o grande desejo de te servir melhor. E na hora certa o Senhor nos livrará desse corpo. Como diz Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas a Bíblia diz, São Paulo mesmo disse, que nossos corpos também serão redimidos. Não podemos entender como dentro de nós há algo muito santo, perfeito, e ao mesmo tempo algo muito mau, muito nojento. Mas se o Senhor redimiu as nossas almas, não temos mais o desejo do mundo, mas ainda habitamos a um corpo que ainda é terreno, mas temos a promessa de um corpo glorioso, conforme o seu corpo, o próprio corpo do Senhor Jesus. Para haver esse casamento, tem que ser corpo semelhante, parecido, idêntico, com as mesmas propriedades. Deus não poderá casar com a noiva nesse corpo morto, moribundo, doente, mas num corpo igual ao seu. E nisso estamos esperando esta hora. Então, que o inimigo não venha explorar esse mal, que temos que conviver com ele. Mas que você possa caminhar de cabeça erguida, porque quem te fez a promessa foi Deus. Quem falou que isso vai acontecer dessa forma foi Deus. E Ele que te pôs aqui, que nos pôs aqui, que criou tudo que nós vemos e o que nós não vemos, é o que tem poder para fazer tudo isso tornar realidade. Ajuda-nos, ó Deus. Dê-nos um bom dia hoje. Se a semana também nos pertencer, dê-nos uma boa semana para todo o teu povo. A saúde, a força, a coragem. Os que estão duvidosos, que possam ouvir o galo cantar e levantar e correr enquanto é tempo. Que o galo possa cantar o quanto antes, para que eles voltem. Os que não tiverem que voltar, o que podemos fazer? Retirar o sangue deles para que eles sofram as consequências. Que eles foram apresentados aqui, foi invocado sangue sobre eles. Mas poderíamos nesta manhã pedir que o Senhor retire o sangue destes que estão lá fora sob a proteção e blasfemando. Que eles que blasfemem sem a proteção. Que pintem e bordem sem a proteção. Eles não podem estar com essa couraça lá e fazendo o mau uso dela. Se puder ser retirado, que o Senhor retire. Da nossa parte, pedimos que, se o Senhor aceitar o nosso pedido, retire essa proteção desses que estão lá fora, blasfemando, falando tudo que não deve. Que eles têm que sofrer as consequências. O sangue é para proteger os que estão tementes, os que amam ao Senhor, os que confiam no Senhor. O sangue não é para proteger incrédulos que estão lá aproveitando da imunidade, da impunidade. A impunidade é para os que amam. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Não há impunidade, ele não pode ser punido. Mas esses são os que te amam, são os que te querem, são os que te adoram, são os que lutam dia e noite para te servir. Homens e mulheres, moços, rapazes e crianças. O homem, a espécie humana. Ó Deus, então pedimos, Senhor, retire. Que eles estão lá com o peito inchado, prosperando, indo de vento em popa. Mas eles têm que ir sozinhos, sem aquele sangue que foi invocado aqui por eles. Que seja retirado, nós pedimos. Se for a tua vontade ou a tua permissão. O Senhor um dia disse, o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares será desligado. Então baseamos nessa escritura e pedimos que eles não podem ficar sob a proteção desse sangue que foi invocado aqui. Dessa palavra que nós oramos todo dia. É a sua oração lá na sua casa, você está orando por todos os crentes. Então, automaticamente você está orando por todos os que estão debaixo do sangue. Por todos os que hão de ser chamados para debaixo do sangue.
Mas nesta manhã, se você puder me ajudar, se você aceitar essa ajuda, vamos pedir para Deus tirar esse sangue de sobre eles. Eles não podem ficar sobre o privilégio das nossas orações e das suas lágrimas. Você está aqui dia e noite, clamando, chorando, implorando misericórdia, enquanto os outros estão lá fora, aproveitando o mundo e usufruindo dessa bênção? De jeito nenhum. É anti-escriturístico. Seria, acho que, uma timidez nossa. E a Bíblia diz que os tímidos, os medrosos, não entrarão no reino dos céus. Então seja retirado. Pedimos, é um pedido, não é uma ordem, porque depende do Senhor. Depende de ti. Assim como a gente pede a proteção do sangue, depende do Senhor aceitar o pedido, para retirar também depende do Senhor aceitar. Mas fica o nosso pedido. Eu digo meu, e eu acredito que mais alguém também pede para tirar o sangue dessa gente. Tirar essa gente de sob a proteção. Eles têm que ir, que vai sozinhos, sem o sangue. Para eles entrarem, eles terão que sentir a falta e correr de novo. Levantar a cabeça e correr e buscar a proteção novamente. Eles têm que entrar com um novo pedido. Esse pedido será cancelado agora. Esse anterior, esse que já foi feito. Eles têm que ficar desprotegidos. Então, aqueles que realmente tiverem que voltar, que voltem. Que o Senhor esteja de braços abertos para que eles sejam recebidos como o filho pródigo foi recebido. Mas os que não forem filho, que fiquem por lá. Mas que fiquem sozinhos, sem a nossa oração, sem esse peso sobre nós, que nós sentimos as dores de todos. Por mais que somos tão humanos, tão indignos, sofremos as dores quando alguém é de alguma maneira atingido lá fora. Então esse sentimento não pode nos matar sem nenhuma finalidade, sem nenhuma utilidade, sem nenhum propósito maior. Queremos morrer por cada filho. Queremos sofrer as dores de cada filho, mas não dores de incrédulos. Que eles fiquem com as suas dores para lá. Que essas dores deles não nos atinjam. Somente as dores dos cristãos. Somos pagos para isso, somos chamados para isso, para sofrermos essas dores, esses clamores, mas dos cristãos, dos que choram, dos que te buscam, ó Deus. Essa graça nesta hora. Perdoe nossos pecados e não nos induza à tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Oh, glória. Então, até a tarde, nós temos aí um tempinho. Agora são 10h15. 10h45, dá para começar? Meia hora? Tá bom? Josefa? E tenham aquele tempinho, 10 minutos aí com os diáconos? Não sei. Vê aí, nós temos meia hora aí para muita coisa. Deus os abençoe. Vou em paz. Em nome do Senhor Jesus. Eu pediria ao irmão José para levar as irmãs em casa para mim. Deus os abençoe. Deus os recompense por tudo. Voltem à noite. Com muita fé. Com muita garra. Deus abençoe quem assistiu conosco. Gritaram bem alto, libertem e soltem Barrabás. Foi como dizer: não queremos o bom Salvador. Trocaram Jesus pelo escravo de Satanás.
Jesus, matarão Jesus, matarão Jesus, matarão